Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos hoje para a gravação de mais uma aula, tá? É a continuação da aula anterior. Nessa aula nós trataremos de espelhos esféricos, parte 2, tá? Vamos lá para o próximo slide, por favor? Na aula anterior, pessoal, eu falei um pouquinho com vocês sobre a diferença entre espelhos côncavos e espelhos convexos, né? Falei para vocês também os pontos geométricos principais de um espelho, né? Que era aquele vértice, foco, centro de curvatura, beleza? E falei também que todos os espelhos iriam formar um tipo de imagem. Então, hoje a gente vai trabalhar com vocês aqui a formação de imagens, tá? Nesse primeiro slide aqui, eu relembrei mais uma vez qual seria a diferença de espelho convexo e espelho côncavo, tá? Espelho convexo, parte externa da nossa esfera. Lembrando mais uma vez que todo espelho esférico, pessoal, ele é um corte, uma calota de uma esfera refletora, tá? Então, parte externa, espelho convexo. Parte interna, nós temos o nosso espelho côncavo, ok? Vamos passar aqui o slide mais uma vez, por favor. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a formação de imagens. Pessoal, vamos relembrar aqui mais uma vez, ó. No nosso espelho côncavo, eu tenho o que basicamente? Eu tenho o nosso eixo principal. O que é eixo principal, professora? É basicamente o que nós vamos colocar o espelho acima, tá? Vou colocar aqui com esse piloto preto, para ficar um pouco melhor para vocês. Beleza? Espelho convexo é a parte externa da esfera. Então, aqui eu tenho, pessoal, ó, a parte de fora do nosso espelho, né? E eu tenho aqui a parte de dentro do nosso espelho. Obviamente que o nosso objeto será posicionado aonde? Ele será posicionado na parte de fora, né? Nos livros, no livro de vocês, inclusive, basicamente nós temos uma velinha. Por que uma vela? Porque é algo luminoso, né? Continuando, onde é que está o eixo principal, professora? Está aqui. E quais são os 3 pontos geométricos? Mais uma vez, vértice, foco, centro de curvatura. Beleza? Por que esses pontos geométricos estão para a parte de dentro do espelho? Porque nós temos um espelho convexo. Ok? Continuando. O espelho convexo, ele forma apenas um tipo de imagem. Quais são as características dessa imagem? Virtual, direita e menor. Lembram daqueles passo a passo que eu dei a vocês lá na aula passada? Agora a gente vai ver o porquê dessa imagem formada ser virtual, direita e menor. Inicialmente, como é que a gente fazia lá com os raios notáveis? Ó, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, tá vendo? Estou pegando esse raio aqui de cima, tá? Incidiu no raio principal, ele tem que passar por onde? Passar pelo foco. Percebam que o foco ele está dentro do espelho. O que é que a gente faz? O raio incide e reflete, e o prolongamento desse raio, ele vai passar lá pelo nosso foco, ok? Logo em seguida, todo raio que incide no vértice, ele vai voltar com um ângulo igual, tá vendo? Incide e reflete. O que é que acontece? O raio refletido, ele vai ser prolongado, ok? E onde é que a imagem vai ser formada, professora? A imagem vai ser formada no cruzamento dos raios refletidos. Prestem atenção aqui, pessoal, ó, prestem atenção. O primeiro raio refletido foi para fora, tá vendo? Segundo raio refletido veio para cá também. Percebam que esses raios refletidos, eles nunca irão se cruzar, não é isso? Esse raio daqui refletido com esse raio refletido, eles nunca vão se cruzar. Porém, os seus prolongamentos, né? Os seus prolongamentos, essas partes pontilhadas aqui, ó, eles se cruzam
nesse determinado ponto, ok? Então, aqui eu tenho meu objeto, é o que está na frente do espelho, o que é tocado, e aqui eu tenho a minha imagem, é o que está dentro do espelho. Professora, se essa imagem está dentro do espelho, essa imagem é virtual. Lembram? Eu tinha, ó, real ou virtual. Ok? Então, nesse caso, imagem formada dentro do espelho, eu tenho uma imagem virtual. Real foi para o beleléu. Beleza? Continuando. Professora, essa imagem é direita ou essa imagem, pessoal, é invertida? O que é que acontece, professora? Mais uma vez, se fosse invertida, a imagem estaria de cabeça para baixo. Não é isso? Então, na verdade, essa imagem vai ser direita. Então, a nossa invertida também foi para o beleléu. Ok? Professora, essa imagem ela é maior, menor ou igual ao objeto? Vocês estão visualizando aqui, ó, o objeto tem um tamanho e a imagem tem um tamanho menor. Então, as características da imagem formada pelo espelho convexo vai ser o que, professora? Virtual. Por quê? Porque está dentro do espelho, ok? Mais uma vez, direita. Por quê? Porque ela está em pé, não está de cabeça para baixo. E menor, porque é uma imagem reduzida, tá? Ela é uma imagem menor que o nosso objeto. Professora, toda vez que eu tiver um espelho convexo, vai ter essas três características? Vai, ok? Pode colocar dentro da cabeça de vocês. Espelho convexo, virtual, direita e menor. Professora, por que no espelho convexo eu só vou ter um tipo de imagem? Vamos visualizar aqui, ó. Eu não falei a vocês que o espelho convexo, a parte dos pontos geométricos são para dentro do espelho? Foco e centro de curvatura, né? Então, eu posso colocar o meu objeto em qualquer uma das posições aqui, pessoal, ó. Eu não estou mexendo nesses três pontos, tá? Se eu não estou mexendo nesses três pontos, meu objeto sempre vai formar um tipo de imagem. Virtual, direita e menor. Diferentemente do espelho côncavo. Eu peço para vocês agora uma atenção, um pouco mais de atenção, na verdade, quando a gente vai falar e tratar desses espelhos côncavos. Por quê? No espelho côncavo, pessoal, nós vamos ter 5 formações de imagens, 5 tipos de imagem. Por que vai acontecer isso, professora? Porque no espelho côncavo, as partes geométricas, os pontos geométricos, que são o centro, o foco e o vértice, né, estarão fora do espelho. Vamos fazer aqui um teste, ó. Como é o espelho côncavo, professora? Ele é assim, né? Aqui nós temos a parte de fora, ok? E aqui nós temos a parte de dentro. Beleza? Localizando os pontos geométricos, vértice, foco e centro de curvatura. Então, prestem atenção. Eu vou ter aqui 5 tipos de imagem. Como assim, professora? Ó, no meu primeiro caso, meu objeto, ele vai estar antes, do centro de curvatura, tá? Então, quando o objeto estiver aqui nessa posição 1, eu vou ter um tipo de característica de imagem, que a gente vai ver já já. No segundo exemplo, meu objeto vai estar em cima do centro de curvatura, tá, pessoal? No meu terceiro caso, o meu objeto, ele vai estar entre o centro e o foco, ok? Poderia estar mais para cá, poderia estar mais para cá,
o que importa é que ele estaria entre o centro e o foco. Na minha quarta situação, eu vou ter o objeto em cima do foco, sobre o foco, tá? E na minha quinta situação, o meu objeto, pessoal, ele vai estar entre o foco e o vértice. Vamos relembrar mais uma vez? Primeira situação, professora, antes do centro de curvatura. Segunda situação, professora, em cima do centro de curvatura. Terceira situação, entre o centro e o foco. Quarta situação, em cima do foco. E quinta situação e última, entre o foco e o vértice. Então, prestem atenção. Toda vez que a gente manipular e mexer na posição do objeto, a gente vai ter características diferentes. Por que isso? Justamente porque a gente está tratando de um espelho côncavo. No espelho côncavo, a posição do objeto vai depender para a característica da imagem. Beleza? Vamos lá para o próximo slide, por favor? E a gente agora vai para o nosso primeiro caso, pessoal. Ó, primeiro caso, eu já falei a vocês, objeto real antes do centro de curvatura. Aqui faltou o nosso E, tá? Objeto. Então, prestem atenção, ó. Eu tenho o centro de curvatura, tá vendo? Eu tenho o nosso foco e eu tenho o nosso vértice, pessoal. Então, o que é que acontece aqui? Quando o objeto está antes do centro de curvatura, quais são as características da minha imagem, professora? Real, invertida e menor. Ok? Real, por quê? Porque a imagem está formada fora do espelho. Ó, aqui é fora. Aqui, pessoal, é dentro. Ok? Então, real, porque está fora do espelho. Olha a minha imagem aqui onde foi formada. Estão vendo? Invertida, por quê, professora? Porque a nossa imagem está de cabeça para baixo. Então, ela não é direita, ela é invertida. Ok? E por que menor, professora? Vocês estão vendo o objeto aqui, ó, desse tamanho, e a imagem ela tem um tamanho menor do que o nosso objeto. Tranquilo? Então, quando a gente está falando do nosso primeiro caso, qual é o primeiro caso? Objeto antes do centro de curvatura. Beleza? O que é que acontece com a nossa imagem? Real, invertida e menor. Professora, sempre acontece isso, sempre acontece isso. O objeto ele pode estar mais para cá, mais para lá, o que importa é que ele esteja antes do centro de curvatura, beleza? Pode fixar na mente de vocês aí. Próximo slide, por favor. No nosso próximo slide eu tenho a nossa segunda situação, né? A nossa segunda situação era o quê? Em cima do centro de, curvatura. Se o nosso objeto está em cima do centro de curvatura, pessoal, como é que vai ser a nossa imagem? Real, invertida e igual ou do mesmo tamanho. Percebam, pessoal, que a imagem ela foi formada onde, ó? Justamente no oposto do nosso objeto. Professora, eu preciso saber desenhar esses raios aí que estão em vermelho. É sempre bom. Lembram lá na primeira aula quando eu falei a vocês dos raios notáveis, né? Vamos lá relembrar, ó. O raio que incide paralelamente ao eixo principal passa pelo foco. Tá vendo? O raio que passa pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Onde é que a imagem é formada, pessoal? Justamente no cruzamento dos raios refletidos. Beleza? Professor, e por que naquele exemplo teve uma imagem que apareceu aqui? Porque nesse caso daqui, ó, os raios refletidos, que é esse e esse daqui, se cruzaram. Naquele outro exemplo não, né? Eles não se cruzaram. Então a gente fez o prolongamento. A gente fez o prolongamento para dentro do espelho.
Beleza? Então, caso 2, real, invertida e igual. Qual é o caso 2, professora? Quando o objeto está sobre o centro de curvatura. Vamos lá para o próximo slide, por favor? E a gente vai ter o nosso caso 3, né? Se o objeto estava antes do centro de curvatura, no caso 1, no caso 2, em cima do centro de curvatura, o caso 3 ele vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Perceberam aí? Então, a nossa imagem vai ser real. Por que real, professora? Porque a imagem formada está fora do espelho, então não é virtual. Invertida. Por que invertida? Porque a imagem está de cabeça para baixo e maior do que o objeto, porque ela tem um tamanho um pouco acima do que o nosso objeto. Ó, objeto situado entre o centro e o foco, a imagem formada foi aqui, tá vendo? Real, fora do espelho, invertida, de cabeça para baixo, né? E maior, porque ela tem um tamanho maior. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, mais uma vez. Vamos lá para o próximo, por favor. Temos agora o caso 4, que é aquele caso da imagem imprópria, tá? Lembra que eu falei a vocês que a imagem imprópria a gente não consegue visualizar? Então, ó, prestem atenção. Quando eu fiz aquele teste, quando eu pedi para vocês fazerem aquele teste lá da colher, lembram? Pega uma colher, a face interna da colher, vai passando essa colher para frente e para trás. Vai ter um momento que vocês não vão conseguir visualizar a imagem formada. Que momento vai ser esse, professora? Vai ser o momento em que a nossa imagem é imprópria. Como assim imprópria? Voltamos aqui para o nosso quadro, ó. Quando a imagem for imprópria, pessoal, o objeto vai estar em cima do foco. O que é que acontece quando o objeto está em cima do foco? A gente não vai conseguir visualizar a imagem formada. Por quê? Porque os raios refletidos, pessoal, eles não vão se cruzar, nem aqui, tá vendo? Nem nos seus prolongamentos. Então, quando você fizer esse teste que eu pedi a vocês da colher e vocês não se encontrarem nesse teste, significa que vocês encontraram o foco desse espelho. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. E a parte 5, que é o nosso último exemplo, é quando o objeto vai estar entre o foco e o vértice, tá? O que é que vai acontecer aqui? Esse foco era para ser só um pouquinho mais para cá, tá? Vamos dizer que esse foco seria aqui. Então, vamos lá. Se a imagem está entre o foco e o vértice, essa imagem será virtual. Essa imagem será direita. E essa imagem será maior que o objeto. Por que isso, professora? Virtual, porque está atrás do espelho, tá? Está na parte de dentro. Direita, porque a imagem está em pé, ela não está invertida. E maior, porque a imagem tem um tamanho muito maior do que o nosso objeto, tá? Então, toda vez que o objeto está entre o foco e o vértice, vai acontecer essa seguinte situação. Vamos lá para o próximo slide, por favor. E eu tenho aqui agora uma questão para vocês. Tem essa e tem mais uma para a gente treinar um pouco, tá? Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direita e reduzida. Vamos parar por aqui? Imagem virtual, direita e reduzida. Sugiro a vocês que nas anotações de vocês visualizem que tipo de espelho a gente está falando. Se for o convexo, beleza, só temos uma característica. Se for o côncavo, temos 5 características. Qual é a primeira característica, pessoal? Quando a imagem está antes do centro de curvatura. Como é que essa imagem se comporta? Segunda característica, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, tá? Terceira característica, entre o centro e o foco.
Quarta característica, em cima do foco. Quinta característica, entre o foco e o vértice. Beleza? Continuando, esse espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direita e reduzida de um objeto. Em relação a esse espelho e a posição do objeto da imagem, assinale a alternativa correta. Eu preciso que vocês analisem e vocês vão ver que a única característica dessa conjugação aí de imagem virtual, direita e reduzida, trata-se de um espelho convexo. No espelho convexo, pessoal, nós temos um tipo de imagem. Que imagem é essa? Virtual, direita e e reduzida, quando o objeto é colocado a qualquer distância do seu vértice. Lembra que no espelho convexo era assim, ó. Vértice, foco, centro de curvatura. Então, eu posso colocar meu objeto aqui, posso colocar meu objeto aqui, posso colocar em qualquer lugar, pessoal. A imagem vai ser sempre uma só, beleza? Vamos lá para o próximo slide, por favor. E eu trouxe aqui para vocês a nossa última questão. Julgue as afirmações feitas acerca da formação de imagens por espelhos côncavos e convexos. Primeiro, espelhos côncavos podem conjugar imagens reais e virtuais. Verdadeiro, né? Nós temos lá 5 tipos de conjugação. Nos 3 primeiros casos, nós temos imagens reais. No último caso, nós temos imagens virtuais, tá? Logo, no segundo, todo espelho convexo conjuga imagens virtuais. Verdadeiro também. Falamos agora na questão anterior, né? Espelho convexo é sempre um tipo de característica. Que característica é essa? Virtual, direita e menor. 3. Quando o objeto é colocado diante de um espelho côncavo, a uma distância maior que o seu centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e reduzida. Verdadeiro também, pessoal. Esse é o nosso primeiro caso, né? Antes do centro de curvatura. Antes do centro de curvatura, nós temos uma imagem real, invertida e menor. 4. Quando um objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo, exatamente no seu foco, os raios de luz refletidos pelo espelho não se cruzam. Verdadeiro também. Esse é o nosso quarto exemplo. Em cima do foco, nós temos uma imagem imprópria. Qual é a alternativa correta? Letra E. Todas as alternativas estão corretas. Até a próxima, pessoal. Hoje eu não trouxe exercício para vocês, tá? Mas em breve na nossa sala serão postadas algumas atividades. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Só lembrando, ó, na próxima aula nós ainda iremos continuar a falar de espelhos esféricos. Mas agora a gente vai falar da parte analítica, tá? A gente falou da parte geométrica, da parte de formação de imagens, desse tipo de coisa. Agora a gente vai entrar na nossa parte analítica, ou seja, a parte das continhas, tá? Tchau, tchau. Um beijão.